Dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 5. Esse capítulo narra eventos cruciais que incluem a desonestidade do casal Ananias e Safira, mais uma vez a prisão e posteriormente o livramento dos apóstolos e a sábia intervenção de um doutor da lei chamado Gamaliel. Os textos destacam a coragem dos apóstolos diante da oposição e a importância da integridade na vida da comunidade cristã. O contexto histórico de Atos 5 é essencial para entender os eventos que cercam a crescente oposição à igreja primitiva e a importância da integridade entre os crentes. Os eventos narrados neste capítulo ocorrem em um período logo após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, aproximadamente entre os anos 30 e 33 depois de Cristo. Os versos 1 a 11 vão falar da desonestidade do casal Ananias e Safira. Até então, muitos haviam vendido suas propriedades e depositado o dinheiro nas mãos dos apóstolos para cobrir as despesas. Porém, este casal vendeu uma propriedade, retendo parte do valor de venda e mentindo sobre o valor arrecadado, entregando aos apóstolos apenas parte do valor. Confrontado por Pedro, que o acusou de ter mentido ao Espírito Santo, Ananias caiu morto. E isso trouxe grande temor sobre todos os que isto presenciaram. Passando-se cerca de 3 horas, chegou Safira, sua mulher, ao local, e sem saber ainda o que havia acontecido ao seu marido, também foi pega na mentira. Ao ser confrontado por Pedro, que lhe fez a seguinte pergunta: "Dize-me, vendeste portanto aquela herdade?" E ela disse: "Sim, portanto." Então Pedro lhe disse: "Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e também levarão a ti." E Safira também ali caiu morta e foi sepultada junto de seu marido. Isso fez com que houvesse grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Aqui fica uma lição: a desonestidade é um desafio à integridade da comunidade cristã e demonstra que essas ocorrências podem surgir mesmo entre os seguidores de Cristo. A gravidade dessa situação destaca a importância da honestidade e da transparência na vida da igreja. A mentira de Ananias e Safira não apenas resultou em suas mortes, mas também serviu como um aviso à comunidade sobre as consequências da desonestidade. A severidade do julgamento de Deus sobre eles serviu como exemplo e reforça a necessidade de pureza e sinceridade entre os crentes. Os versos 12 a 16 vão narrar que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos e que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. O povo trazia os enfermos para as ruas em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles e os curassem. E vinha gente das cidades circunvizinhas a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Os versos 17 a 25 vão relatar mais uma vez a oposição dos líderes religiosos à ação dos apóstolos. E diz que o sumo sacerdote e todos os da seita dos saduceus que estavam com ele se encheram de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão pública. Porém, à noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: "Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida." Eles foram de manhã para o templo e ensinavam. O sumo sacerdote e os que estavam com ele, achando que os apóstolos ainda estavam na prisão, convocaram o conselho e a todos os anciãos de Israel e os enviou ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Porém, voltaram de lá dizendo:
Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Os versos 24 e 25 relatam que o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ao ouvirem isso, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo, e que logo chegou alguém dizendo que os homens que eles haviam prendido no dia anterior estavam no templo ensinando. Em resumo, a prisão e libertação dos apóstolos em Atos 5 são eventos que revelam a luta entre a verdade e a hipocrisia, a coragem dos apóstolos e a necessidade de permanecermos firmes na fé. Eles nos encorajam a viver com ousadia, a reconhecer a importância do testemunho e a compartilhar a mensagem de esperança com os outros. Os versos 26 a 42 relatam o que ocorreu a seguir. Diz que o capitão e servidores foram até o templo e trouxeram os apóstolos até o sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa nova doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Aqui vemos a hipocrisia daqueles religiosos. Pois foram exatamente eles que provocaram a morte de Jesus, mas queriam se safar de serem acusados disso. Porém Pedro e os apóstolos, com muita coragem diante deles, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas um doutor da lei, de nome Gamaliel, levantou-se e pediu que tirassem os apóstolos para fora e sabiamente disse ao conselho: acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Citou 2 casos históricos que haviam acontecido antes e que deram em nada. O caso de um sujeito chamado Teudas, que havia ajuntado cerca de 400 homens, mas foi morto e seus seguidores foram dispersos. E também o caso de Judas, o galileu, a quem havia acontecido o mesmo que com Teudas. Ou seja, ele quis dizer que se essa doutrina era coisa de homens, ela acabaria se desfazendo. Mas se viesse de Deus, nada poderia desfazê-la. Enfim, aconselhou que se acautelassem de serem achados combatendo contra Deus. Em resumo, o conselho de Gamaliel é um exemplo de sabedoria e prudência em meio à oposição. Ele nos encoraja a viver com fé, a reconhecer a importância do testemunho e a confiar na obra de Deus em nossas vidas. O verso 40 vai dizer que todos concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, mas os deixaram ir. Os versos seguintes vão dizer que os apóstolos saíram dali regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta por pregarem sobre Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Aqui termina o capítulo 5. Amém?